todos. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Meus diletos, eu gostaria de, na meditação desta manhã, trazer-nos à memória um evento tão importante que nós, como cristãos, devemos sempre trazer à nossa mente, de modo a não sermos negligentes quanto ao que as Escrituras apontam. Este evento é denominado nas Escrituras de arrebatamento. A volta do Senhor para a sua igreja, não a segunda vinda propriamente dita, mas aquele dia em que nós, como cristãos, haveremos de nos encontrar com Cristo entre as nuvens, nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo disse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este é um clamor de apelo que traz consigo um senso de expectativa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós almejamos então aquele dia em que ouviremos o clangor da trombeta. E então partiremos para nos encontrar com o Senhor nos ares, para estarmos para sempre com Ele, deixarmos para trás este mundo vil, deixarmos para trás este mundo que desconsidera o nosso bom Senhor, e como almejamos também o retorno na segunda vinda, para que o reino seja plenamente instaurado neste mundo, quando não mais haverá injustiça e o próprio Senhor haverá de governar o mundo com cetro de ferro. Amém? Abra sua Bíblia para Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Eu quero meditar com os amados brevemente sobre considerações acerca da nossa vida diante da iminência do arrebatamento. Romanos capítulo 13. Uma declaração do apóstolo Paulo, sobremodo conhecida, que traz consigo esta necessidade de consideração para o nosso encontro com Cristo para a eternidade. O apóstolo Paulo escreve assim em Romanos 13, verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Amados, o apóstolo Paulo, eu quero não me deter a esse texto propriamente dito, mas olhando para o aspecto que ele nos desponta no sentido de preparação. Observe que inicialmente no verso 11 ele se dirige a uma classe específica. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Paulo não está se dirigindo a pessoas ignorantes. Ele está se dirigindo a pessoas que conhecem o tempo, e a ideia aqui é de pessoas que estão sintonizadas ao observar ao seu redor e contemplar nessa expectativa de iminência os sinais que apontam para o retorno do Senhor Jesus Cristo. De fato, nós cantamos os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. O que temos acontecendo ao nosso redor são o que denominamos de placas sinalizadoras. Cristo virá buscar a sua igreja, isto é fato. O que temos enfrentado são o que denominamos de princípio das dores. O fim começou desde a vinda de Cristo a este mundo. Ali começa o tempo do fim. E de lá para cá, sinais e mais sinais têm sido apontados. E a cada dia que passa, a cada ano que passa, mais aproxima-se o dia do Senhor cumprir o que Ele prometeu, levar consigo a sua igreja gloriosa para estar com Ele para sempre em um reino de glória. Entretanto, até lá,
nós temos desde os primórdios da igreja cristã, servos esperando. Por exemplo, a iminência com que esperavam a igreja de Tessalônica a volta de Cristo, a iminência com que os discípulos mesmo esperavam a volta de Cristo. Eles não tinham uma ideia de gerações futuras. A ideia da igreja era que Cristo voltaria em breve tempo e nos seus próprios dias. Mas à medida que o tempo foi passando, tanto para aqueles discípulos, quanto ainda para os de hoje, nós corremos o risco de desconsiderar o fator iminência. Pode ser a qualquer momento. Havia na igreja de Tessalônica uma tristeza por parte de alguns que estavam perdendo os seus entes queridos e Jesus não voltava. Havia outros que tinham até abandonado o seu trabalho para pregar o evangelho, crendo na iminência do retorno de Cristo Jesus. De um e de outro lado, tem-se extremos. O problema é a desconsideração com a iminência. Cristo está às portas. E é competência nossa estarmos preparados para o nosso encontro com Cristo para a eternidade. Assim, número 1, diante da iminência do arrebatamento, não convém ao cristão desenvolver a sua vida espiritual com a marca da inércia, de ser parado. Inércia é a propriedade que tem os corpos de permanecer em um estado de repouso sem que uma força o altere. A iminência do arrebatamento deve nos conduzir a um senso de operosidade na nossa fé. Aqui, duas questões parecem afetar os cristãos. Primeiro, o aumento da iniquidade que dia após dia se acentua, e então essa aparente demora do arrebatamento. O aumento da iniquidade influencia os cristãos, de modo que se constitui barreiras à santificação. Dia a dia, amados, somos bombardeados pelas coisas do mundo, que influenciam diretamente no aspecto da necessidade de santificação da nossa parte. Mas Satanás levanta suas armas terríveis para nos bombardear, para roubar de nós o tempo, para roubar de nós a atenção, o pendor das nossas afeições. Mas ele bombardeia os nossos olhos com impurezas, mas ele bombardeia a nossa mente com questões desta vida e deste mundo, para ofuscar essa expectativa que deve ser latente em nossos corações de nos encontrarmos com Cristo para a eternidade. E então, à medida que o tempo vai passando, o arrebatamento parece não chegar, e a tendência nossa é cairmos em uma frieza espiritual, cairmos no abatimento, cairmos numa rotina espiritual, e exercermos certas práticas da dimensão espiritual somente como rituais, somente para cumprir tabela, para seguir um fluxo que já vemos dia após dia. E falta então esse fervor, essa definição de inércia que eu apresentei agora há pouco, propriedade que tem os corpos de permanecer em um estado de repouso sem que uma força o altere. Eu diria que caracteriza a vida de muitos cristãos, quando estes desconsideram a iminência do arrebatamento. São cristãos que estão vivendo como que imóveis, inativos, necessitados de uma intervenção que altere no seu caminhar tal condição. Parados, devagar, quase parando, ou mesmo parados, sem uma progressão na fé, sem uma expectativa de encontrar-se com Cristo para a eternidade. É preciso um exercício simples para fazermos e constatar isso. Qual foi a última vez que você orou na expectativa de partir para a eternidade? Qual foi a última vez que você tem clamado dizendo: Senhor, volta, vem nos levar para ti? Qual foi a última vez que você almejou ardentemente ouvir o canglor de trombeta, e então os céus sendo tomados pelo povo do Senhor, arrebatados para encontro com Ele? Às vezes falta-nos este anseio no coração. E então essa exortação que o apóstolo Paulo nos dá estende-se, naquele contexto, estende-se até os dias de hoje. Ele exorta os cristãos de Roma a despertarem do que ele denominou de sono, porque já era chegada a hora. E essa exortação também se estende a nós.
É tempo de nos despertarmos. Muitos estão dormindo em uma apatia espiritual, inertes, estacionados no tempo, levando a vida espiritual na barriga e alheios a uma vida de compromisso com a vinda do Senhor Jesus. Irmãos, é tempo de despertarmos, de sairmos de uma posição de inércia, e para isso é preciso deixarmos-nos despertar. Por que deixarmos-nos despertar? Porque o verbo traduzido nesse texto por despertar, a voz é passiva, o sujeito sofre a ação. O texto poderia ser então traduzido, é tempo de vocês se deixarem despertar. É preciso uma força externa para um despertar. Quando nós exortamos a igreja, desperta, a ideia básica não é a força está em você. Há uma força externa que você precisa receber para ser despertado. É um avivamento que vem além da sua força, depende do Senhor. Mas é preciso você estar preparado para receber esse despertar. O português transmite a ideia somente de uma voz ativa, como se Paulo estivesse ordenando que eles realizassem a ação em termos de despertem. Mas o original, a ideia é tempo de vocês serem despertados. Aponta então para um deixar-se despertar. Irmãos, o motivo de muitos cristãos estarem improdutivos, inertes, é porque não oferecem um lugar para o despertamento. Estamos tão envolvidos com coisas outras. O bombardeio deste mundo mau nos consome com coisas moralmente corretas. O trabalho nos consome, as preocupações com a família nos consomem, as dívidas nos consomem e outras coisas mais roubam o pendor das nossas afeições. A nossa atenção é consumida. Então nós não temos tempo e não temos disponibilidade para deixarmos despertar. Amados, o despertar espiritual, ele não é mágico. Ninguém acorda despertado. Ele é fruto antes, ou é produto de um processo através do qual alguém se submete a uma íntima e constante afinidade com os pilares da fé. Não há atalhos para um despertamento espiritual, para almejarmos com o nosso encontro com Cristo para a eternidade. Não há atalhos. O caminho é uma íntima afinidade com os pilares da fé cristã. E aqui eu estou me referindo à adoração, eu estou me referindo ao crescimento espiritual pela leitura bíblica, eu estou me referindo à oração, eu estou me referindo ao compartilhar a fé. Não há cristianismo sem o exercício prático dessas 4 dimensões. E eu acrescentaria a última, o aspecto da comunhão. O cristianismo tem a marca desses pilares, a adoração. Eu preciso estar constantemente na presença do Senhor, reconhecendo quem Ele é, quem eu sou diante dEle. Por reconhecer quem Ele é e quem eu sou, eu serei tomado de temor. Tal temor automaticamente me conduzirá à santificação. Quanto mais íntimo eu me torno de Deus, mais eu reconheço a sua grandeza, bem como reconheço a minha miserabilidade. E quando eu reconheço a sua grandeza, o meu coração é tomado de temor. Esse temor automaticamente me conduzirá à santificação. Eu preciso glorificar a este Senhor. Como eu vou conhecer o Senhor? Eu o conhecerei pela leitura da sua palavra, é como ele se revela. Eu o conhecerei através da valorização da pregação. Eu o conhecerei através do devocional. Eu o adorarei não somente com cânticos, mas em oração, reconhecendo a sua grandeza e a sua beleza. E isto tudo me fará também compartilhar a fé, porque essa é a missão que Deus nos incumbiu, compartilhar Cristo Jesus. O nosso problema é que estamos tão atarefados para outras coisas, que deixamos de praticar os pilares da fé. E isso nos leva a uma inércia, a um estado de improdutivo. E a inércia, por sua vez, nos faz esquecer do arrebatamento. Parece que está tão distante. Uma vez que não voltou até hoje, que garantias eu tenho que ele virá hoje ou amanhã? A resposta lógica seria: nenhuma. Isso me faz então esfriar e desconsiderar a iminência do arrebatamento para a igreja. Então eu pergunto, o que está acontecendo conosco? Será que estamos tão endurecidos
que estamos reduzindo a vida cristã a rituais e não atentando à necessidade de termos esta afinidade íntima com os exercícios espirituais que Deus requer de nós, meus amados irmãos, quanto valorizamos a leitura da palavra? Onde está o prazer de ler as Escrituras da sua parte e da minha parte? Onde está o prazer para orar? Onde está o prazer para compartilhar o Evangelho de Jesus com alguém? Qual foi a última vez que você fez isso? Esses dias, uma jovem colocou no Facebook, não daqui, lá do Ceará, que estava na fila do RU, Restaurante Universitário, e ouviu um jovem crente compartilhando o Evangelho com um descrente. Aqueles passos básicos: você é pecador, o salário do pecado é a morte, Deus ama o pecador, Deus requer que você tome uma decisão através de Cristo Jesus, se rendendo a Ele, se arrependendo dos seus pecados. Ela disse que o seu coração transbordava ao ver aquele jovem compartilhar a fé com outra pessoa. Irmãos, quantos de nós têm tido esse compromisso para proclamar o Evangelho de Jesus? Nós vamos ter comunhão no céu, irmãos? Sim ou não? Vamos adorar no céu? Vamos. Mas nós não vamos evangelizar no céu. Evangelizar está para esta dimensão. Nós estamos aqui para proclamar Cristo Jesus. Paulo diz que somos embaixadores, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, quando proclamamos o Evangelho de Jesus, nós estamos exercendo aquilo que o Senhor nos incumbiu, para que tais pessoas tenham também o mesmo privilégio que eu e você temos. Queremos que tais pessoas, juntamente conosco, sejam arrebatadas, estejam entre as nuvens, no encontro nos ares com o Senhor, para estarem para sempre com o nosso Deus. E não permaneçam aqui para enfrentarem a tribulação, quando ainda haverá oportunidade para se renderem ao Senhor. Todavia, há duras penas. Assim, compartilhar a fé, amados, deveria ser para nós tão comum quanto é fazer refeição, quanto é ingerir água para o nosso corpo. Por quê? Pela dimensão espiritual em que nós vivemos. Nós não somos ignorantes. Novamente, no início do verso, Paulo diz: digo isto a vós outros que conheceis o tempo. O tempo está passando, ele se abrevia. As pessoas precisam de nossa parte ouvir acerca de Jesus que eu e você conhecemos. Não há outra esperança para essas pessoas, a não ser por meio da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Assim, amados, se nos resta pouco tempo, nós devemos investir este pouco tempo que nos resta a cumprir cabalmente os exercícios espirituais a que somos indicados nas Escrituras. É interessante notar a maneira, novamente, como Paulo inicia este parágrafo. Eu queria destacar esse aspecto de Paulo dizendo: vocês conhecem o tempo. Não estou me referindo a desconhecedores, e o verbo traduzido aqui por conhecer, literalmente fala em compreender com os olhos da mente. Vocês conhecem o tempo, e esse verbo aqui está no tempo perfeito, que indica uma ação que foi totalmente realizada no passado. Ou seja, um dia, quando esses leitores ouviram a mensagem do Evangelho, a esperança em Cristo, eles já foram dotados de conhecimento, de que o tempo estava se abreviando. Então Paulo diz: eu digo isso a vocês que conhecem o tempo, e vocês têm um conhecimento plenamente estabelecido desde outro tempo. Mas o que havia da parte desses? Um esfriamento. E Paulo chama-os a trazer a sua mente a necessidade daquele conhecimento que receberam em outro tempo para a prática naquele instante. Não precisava de uma repetição de ensinamento, antes um despertar. Paulo está dizendo: eu estou falando com vocês que já possuem um conhecimento completo a respeito do tempo. Irmãos, essa expressão é de teor exortativo. Paulo está chamando a atenção desses irmãos a não serem negligentes com o conhecimento que possuem. Amados, eu compartilhei um dia que um jovem da minha classe na escola
ele estudou comigo desde a 8ª até o término do ensino médio, desde o 6º ano até o término do ensino médio. E eu entreguei minha vida a Cristo no 1º ano do ensino médio. E já tinha passado quantos anos com aquele meu colega. E quando eu cheguei na escola que eu disse que agora era crente, ele disse, rapaz, eu também sou. Mas eu nunca imaginava que aquele camarada era cristão. E eu fiz uma pergunta para ele, na minha ingenuidade, por que você nunca compartilhou comigo? Por que eu fiquei esse tempo todo do seu lado e você nunca compartilhou comigo? Irmãos, é de admirar. Mas há cristãos que têm descrentes à sua volta. E tais descrentes, um dia, lamentarão talvez, dizendo, tal pessoa não compartilhou comigo o Evangelho de Jesus. Irmãos, Deus abre portas para o trabalho. E por ele Deus nos dá o sustento. Mas nós não estamos no trabalho simplesmente pelo sustento. Nós estamos ali para glorificar a Deus e de passagem nós temos o nosso sustento. Uma faculdade, quando ela é feita, é bênção de Deus. Mas não estamos ali pelo diploma propriamente dito, para glorificar a Deus. E de passagem levamos um diploma. O crente, ele tem uma percepção espiritual, porque sabe a dimensão do tempo que está vivendo aqui. Sabe aquelas pessoas que pensam que podem tirar férias do serviço ao Senhor? Não, é um tempo de eu estudar na faculdade, deixa as coisas de Deus de lado. É um tempo de eu investir na minha carreira profissional, deixa as coisas de Deus de lado, depois eu volto a fazer isso. Igual eu contei um dia desse, sobre uma moça que terminou a faculdade, estava na faculdade, deixou de servir na igreja. Então foi fazer mestrado, não tem um tempo para servir na igreja. Doutorado, não tem um tempo para servir na igreja. Jesus volta e os diplomas dela ficam tudo aqui. E o que ela fez para o Senhor? Ela precisa então estar lá na faculdade, mas servindo ao Senhor, sendo um instrumento do Senhor. No nosso trabalho, junto aos nossos vizinhos, junto à nossa família, nós precisamos avisar as pessoas, Jesus está voltando. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. É tempo de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está muito mais próxima agora do que no princípio, quando cremos. Esse tempo, amados, é uma época definida antes do nosso encontro com Cristo para a eternidade. É o período ainda a passar até que o Senhor apareça novamente, segundo Ele prometeu. A admoestação aqui é para deixarmos nos despertar. A ideia é de estar de pé, agindo e vivendo mais intensamente a vida cristã, no seu amor dinâmico e no exercício das práticas espirituais. Paulo está se referindo então com esse tempo ao momento em que ocorreria a plenitude da obra de Cristo em suas vidas. O que podemos denominar de ápice da vida cristã, que é o nosso encontro com Jesus para a eternidade. A nossa salvação está agora mais próxima. Esse é o motivo pelo qual eles deveriam deixar se despertar. A ideia aqui é da plenitude. Temos salvação, mas ainda não na sua plenitude. Não no sentido de que falta algo para termos a vida eterna, mas no sentido que ainda não se estabeleceu a plenitude da forma como viveremos durante a eternidade. Isso significa que o nosso encontro com Cristo, amados, que pode ser a qualquer momento, seja pela morte ou pelo arrebatamento, deve ser um incentivo para o despertar espiritual de nossa parte. Vivemos aqui de passagem. Irmãos, quando levamos isto a sério, nossa vida tem aspecto diferente daqueles que vivem devagar, quase parando. Eu questiono, quanto realmente levamos a sério o nosso encontro com Cristo para a eternidade? Nós estamos preocupados sobre como o Senhor vai nos encontrar quando Ele voltar? Vez por outra nos referimos aos sinais que temos acerca dos últimos tempos. Mas eu diria que tais sinais para nós, ou essa preocupação que aparentemente demonstramos, ela soa como superficialidade. Porque apontamos para um ou outro sinal, mas a nossa vida continua a mesma. Não há vigilância. Eu não intensifico minha adoração, eu não intensifico
compartilhar o evangelho com alguém, eu não intensifico o compromisso com o serviço, eu não intensifico um compromisso com a eternidade. Antes eu estabeleço muitos compromissos no âmbito desta vida, mas parece que não há preparação para nos encontrarmos com o Senhor. Amados, o nosso encontro com Cristo para a eternidade deve ser um incentivo a uma vida operante. Nossa salvação está muito mais próxima do que quando no princípio cremos. Chega de estar parado na fé. Eu quero fazer algo. Afinal de contas, a palavra servir literalmente significa trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu quero compartilhar o evangelho. Eu quero servir aos irmãos, servir a igreja. Eu quero exercer a dimensão dos exercícios espirituais para a minha fé. O arrebatamento é para nós, irmãos, confirmação de que nós realmente não somos desse mundo. Então a iminência, ou a expectativa da iminência do arrebatamento, vai nos lograr este entendimento. Se eu estou esperando o arrebatamento, eu estou dando provas ou expressando de que de fato eu não sou deste mundo. Paulo diz em Efésios capítulo 3, verso 20, nossa pátria está no céu, de onde aguardamos a bendita manifestação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós não somos daqui. A igreja de Jesus deve buscar esse lar celestial, deve ansiar esta morada celestial, esperando que o seu Senhor volte de lá para nos levar. A palavra traduzida em Filipenses 3, versículo 20, por aguardar, literalmente expressa um forte anseio. A ideia é de um desejo intenso, uma expectativa. Aguardamos a bendita manifestação do Senhor. Isso é o que Paulo conclui dizendo Maranata, uma ardente e intensa expectativa. Trata-se de um ardente anseio por um acontecimento que se crê ser iminente, breve acontecerá. O significado aqui é de espichar o pescoço. Será que agora é ali que vem? Eu consigo ver alguma coisa? É o que esse texto traduz. Irmãos, será que não nos tornamos muito negligentes em relação à espera da volta de Cristo Jesus? Quantos têm vivido ausentes dessa expectativa? O apóstolo Paulo expressa um desejo de partir e estar com Cristo. Ele diz o que é incomparavelmente melhor. Ainda que naquele contexto se refira a deixar o corpo, e eu quero destacar aqui o senso intenso de habitar com o Senhor que ele tinha. Paulo se referia a deixar esta vida e partir para a eternidade. Irmãos, temos sido tão terrenos, a ponto de por vezes não termos muita diferença de nosso viver para o viver de alguém que não teme ao Senhor. Esse mundo está impregnado em nós de tal modo que perdemos o senso de não pertencermos a Ele. Estamos vivendo como se essa fosse a nossa pátria externa. Diríamos, ó Deus, ajuda-nos a vivermos nesse mundo com o senso de que não pertencemos a Ele, que estamos aqui, mas de passagem. A iminência do arrebatamento deve nos conduzir a um senso de em tudo honrar ao Senhor, ou seja, de glorificá-lo em nossas vidas, como diz Paulo em Efésios 5:10, provando sempre o que é agradável a Deus, deveria reger os nossos passos na espera do arrebatamento. Provando sempre o que é agradável a Deus. Irmãos, deve nos ocorrer ao coração o senso de sermos encontrados honrando a Deus no dia do nosso encontro com Ele para a eternidade. Usando aquela ilustração de Jesus, sede vós, tal como servos, ao esperar os vossos senhores voltar das festas. E como esses servos esperavam? Eles tinham que ficar do lado de dentro da casa, esperando o Senhor bater. E o Senhor tinha que bater uma vez apenas. E o servo deveria puxar a porta para o seu senhor entrar. Se o servo tivesse dormindo, despercebido, e fosse dado mais de uma pancada na porta, ele seria açoitado pela sua negligência e falta de vigilância. Irmãos, nós somos chamados
a estarmos preparados, não dormindo, não negligentes, mas nessa expectativa de que meu Senhor virá, minha vida precisa estar em dias com o Senhor. Põe em ordem a sua vida, meu irmão. Conserta o seu viver. Para de empurrar com a barriga para frente o que precisa ser consertado, porque você não sabe quando será o seu encontro com Cristo para a eternidade. Ele pode vir pela morte, ele pode vir pelo arrebatamento. E naquele dia, que eu e você estejamos preparados, a plena convicção de que enquanto estamos aqui, Deus está conosco. Se partirmos, estaremos com o Senhor. E eu estou pronto para estar com o meu Senhor pela eternidade. Todas as nossas decisões devem ser submetidas ao crivo do agrado do Senhor. Nós existimos para isso. Se não é isso que estamos fazendo, não estamos correspondendo com o propósito pelo qual fomos criados. Esse senso de ter uma expectativa quanto à iminência faz toda a diferença na vida do cristão. Não nos esqueçamos, irmãos, apesar do tempo que se estende, Cristo prometeu voltar e buscar a sua igreja. A palavra do Senhor diz que no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos por ocasião da sua vinda, seremos transformados. É por esse dia que nós almejamos. O arrebatamento também traz consigo o senso de esperança. Uma esperança de uma transformação, a qual trará consigo o privilégio para todos quantos se renderam a Cristo de terem vencido o pecado, de deixar as amarras do pecado que tenazmente nos assediam, de deixar para trás as amarras deste mundo que ficam nos agarrando, nos impedindo de viver diligentemente para o Senhor. Irmãos, quanto almejo aquele dia. Escrevi uma música relacionada ao arrebatamento que diz assim: quanto almejo aquele dia que dos céus eu ouvirei o ressoar da trombeta e para ele voarei. Eu fico imaginando aquele glorioso dia em que, encontrando-nos com o nosso bom Senhor, olharemos para trás e toda luta terá ficado. Todas as enfermidades terão ficado para trás. As preocupações e ansiedades que consumiam a nossa alma ficaram para trás. Então estaremos na presença do Senhor para aquela celebração da ceia que a palavra do Senhor diz que Ele mesmo vai nos servir. Isso é esperança. Só podemos dizer: Maranata, venha, Senhor, leva-nos deste mundo mau. Não permita que esqueçamos que o Senhor prometeu, porque se esquecermos, podemos sucumbir em meio à tristeza e imaginarmos que este mundo possui aspecto permanente, quando não possui. Nosso encontro com Cristo para a eternidade, irmãos, deve ser um incentivo para um despertar em nossas vidas, para estarmos prontos ao nosso encontro com Cristo para a eternidade. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a recebermos da sua parte um despertamento. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, desperta-nos como teu povo, Senhor, para estarmos nessa expectativa quanto à iminência do arrebatamento. Breve o Senhor nos tomará para si. Ó Senhor, que seja hoje esse dia. Ajuda-nos naquilo que precisamos colocar em ordem. Não que isso assegure o nosso encontro contigo, porque o que nos assegura é a nossa fé em Ti, mas queremos ser achados vigilantes, ó Senhor, crentes, cheios do Teu Espírito, na expectativa de vivermos a dimensão da eternidade na Sua presença. Ó Deus, o Senhor nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção. E ao olhar em nossa volta, Senhor, o tempo se abrevia e nós o conhecemos bem. Ajuda-nos, ó Deus, para não sermos displicentes ou negligentes, mas cristãos que diante da iminência do arrebatamento aproveitarão, remirão o tempo
vivendo para a glória do Senhor. No nome santo de Jesus oramos, agradecidos. Amém.